Ele está doido para jogar. Foi essa frase que me confidenciou uma pessoa que está envolvida no processo de recuperação de Alexandro Bernabei, que se credencia cada vez mais para estar entre os titulares do técnico Roger Machado neste domingo diante do Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o departamento médico vibra porque mais um lesionado está atuando dentro dos gramados e principalmente, numa recuperação muito interessante. E aqui eu estou falando de Bruno Gomes, mas a Europa segue observando Vitão. 2 clubes da Espanha e um também da Itália conversam com o Internacional para saber algumas possibilidades a respeito do zagueiro. E o Inter, muito próximo do time ideal de Roger Machado, ainda, claro, sem os principais reforços da janela. A gente vai falar sobre isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter, tu encontra nos conteúdos aqui do canal, beleza? Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve, ativa a notificação, deixa aquele like, compartilha nos teus grupos, com os teus amigos que torcem pro Internacional, nas tuas redes sociais, onde tu puder levar este conteúdo aqui, eu te agradeço demais. Lembrando que kto.bet.br é a minha parceira aqui e também pode ser a tua casa de apostas. Tem um link na descrição, tem um link também no comentário fixado e, velho, não leva 2 minutos para tu pegar e fazer teu cadastro lá e aproveitar tudo que a plataforma tem para te oferecer. Principalmente se tu tiver mais de 18 anos e brinca sempre com responsabilidade e moderação, beleza? Bom, o Inter hoje, ele ia bater o martelo a respeito do Bernabei. Ele vem de segunda-feira, terça-feira, até hoje, como eu estou gravando pela parte da manhã, esse conteúdo aqui não tenho tanta informação, gradativamente treinando mais do que em relação ao dia anterior, tá? Fez alguns minutos com o jogo treino diante do Sindicato dos Atletas. Ontem trabalhou normal também, fazendo inclusive alguns arranques com peso para fazer e forçar mesmo o posterior da coxa. E aparentemente hoje vai ser totalmente liberado pelo departamento médico com um boletim informativo da assessoria de imprensa dizendo: o Bernabei não está mais aos cuidados da fisiologia do clube, tá? Isso é espetacular. Porque uma pessoa que trabalha dia a dia com ele, tanto na fisioterapia quanto nos exercícios que ele vem fazendo em reservado, me diz o seguinte: ele está doido para jogar, porque ele olha os companheiros, ele está vendo as coisas acontecerem, ele está na ansiedade da chegada para o jogo contra o Fluminense e quer, logo estar em ritmo de competição aí para as Copas principalmente. Se a gente for olhar, estamos a 14 dias, do jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil, e aí aquela basicamente leva de 4 partidas, que a gente vai ter para decidir aí a temporada. Eu tenho falado muito na questão do Campeonato Brasileiro, que a gente, claro que precisa de uma recuperação, mas hoje, pro Inter ter possibilidade de título, e olha que é remoto, a gente sabe disso, o Inter teria que fazer 80% dos pontos que ainda tem para disputar, são algo na casa dos 75 pontos ainda para disputar. Então, velho, se o Inter cai das 2 Copas, é algo horrendo, porque nós vamos brigar mais uma vez pelo troféu, 7º lugar, troféu vaga na Libertadores. Daí não dá, meu amigo? Ainda eu acho que pro tamanho do Inter é muito pouco, tá? Mas, se a gente for olhar com o Bernabei, claro, ainda faltam os reforços. Ainda falta, por exemplo, o Alan Rodrigues, ainda falta, por exemplo, de repente, um outro jogador ali de meio campo, mas, tirando os reforços, o Roger está muito próximo do time ideal, com o Rocher, o Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel com o Bernabei, Thiago Maia com o Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley Carboneiro
e o Rafael lá na frente, o Rafael Borré. Eu digo perto do ideal porque daqui a pouco pode mudar alguma coisa, né? Eu não acredito que a gente vai ter os três volantes de novo, mas daqui a pouco, né, em cima de alguma lesão, mas eu acho que o time ideal do que o Roger tem hoje é esse aí. Talvez o Ricardo Matias, mas aí por gestão de vestiário, essas coisas todas, eu acho que a gente não vai ver esse jogador, tá? Aliás, quanto ao Alan Rodrigues é o seguinte, tá? Ontem eu vi aqui que algumas pessoas colocaram o tweet do Merlo, né, do César Luiz Merlo, de que deu uma freada na negociação. Por quê? Porque o Internacional está querendo parcelar o pagamento do jogador e o Argentinos Júniors não aceita isso. Na verdade, assim, já falei para vocês da questão da mais-valia, né, de que o Boston River tem. Tem inclusive, eu sei que tem colegas falando que o Argentinos Júnior só tem 50%, mas tá no próprio perfil do Argentinos Júnior que eles compraram 100% do jogador, tá? E aí é o seguinte, vamos supor que sejam uns 3 milhões mesmo, né, que o Inter tá entregando aí para o Argentinos Júnior. Eu tô falando vamos supor porque, claro que são informações, mas que a gente tem, né, de 3,5, mas que, claro, que a gente só vai saber na hora da oficialização. Mas pega os 3 milhões, tira 1.700, que é o valor que o Argentinos Júnior pagou para o Boston River. Sobra 1.300. Divide isso por 2, 650. 650 eles têm que dar para o Boston River, independente de qualquer coisa. Então tu imagina, se o Inter quiser parcelar, por exemplo, os 3 milhões em 10 de 300, os caras vão receber dinheiro mesmo na terceira parcela. Eles têm que dar para o Boston River agora os 650. Então, ou tu negocia com o Boston River, ou tu trabalha a questão do Argentinos Júnior, ou daqui a pouco tu diminui as parcelas. Enfim, eu estou fazendo um exemplo, algo fictício, só para vocês entenderem do porquê o Argentinos Júnior agora está fazendo o jogo duro. O jogador já falou que quer sair, o empresário já falou que quer sair, o empresário é parceiro do Inter nesse sentido, porque, claro, o cara vai jogar uma Libertadores, o cara vai ter possibilidades daqui a pouco lá na frente de ser vendido. Uruguaio, 25 anos, é o capitão do Argentinos Júnior, ou seja, vai chegar aqui já com um certo cartaz. Então, é óbvio que as coisas ainda vão demorar, porque demora mesmo. Porque tu não vai simplesmente fazer um negócio de milhões de uma hora para outra. E o Argentinos Júnior também precisa de dinheiro, tá? Na questão do reforço que eu falei que está correndo já no CT e tal, é o Bruno Gomes, tá? Ele está num trabalho muito forte com o fisioterapeuta do clube, o Thiago Pegoretti. E ele já vem fazendo alguns trabalhos leves com bola, ele já vem fazendo alguns trabalhos de corrida, como essa que você está vendo aí na imagem. Ele já fez esses dias também um trabalho específico de erguer o joelho, né? Ele erguia o joelho muito próximo da linha do peito, para justamente forçar a questão não apenas da musculatura como um todo, da perna e dos ligamentos do joelho e tal, mas também na questão da mobilidade da perna. Enfim, ele está fazendo um trabalho bem legal já com o Thiago e vale destacar, está cada vez mais próximo de já ter, que nem o Gabriel Mercado, né, alguns minutos de bola, alguns trabalhos mais fortes de arranque, também de força, mas neste momento ainda, claro, muito, mas muito, né, de leve. Agora, vale destacar, ele em janeiro teve a lesão dos ligamentos, né? Foi no dia 22 contra o Guarani de Bagé, na estreia do Inter no Campeonato Gaúcho. Então, se a gente pegar mais ou menos 8 meses, é por setembro e outubro que ele estaria apto a ser um reforço mesmo do técnico Roger Machado. Tá, então achei legal trazer para vocês porque o próprio Inter, né, tá divulgando essas imagens aí do Bruno Gomes. E por último, sondagem para o Vitão, porque isso aqui é o seguinte, tá? O Inter tá temendo, entre aspas, perder o cavalo, né, passando encilhado, mas ao mesmo tempo tem a questão de que não tem um reserva substituto para o Vitão, porque
a principal oferta que veio até agora para o Vitão foi de 6 milhões de euros do Porto de Portugal. O Vitão tem uma sondagem de 2 clubes da Espanha e um da Itália, de acordo com o Leonardo Moll, da Bandeirantes, né? Um repórter também bem informado dessa questão do Vitão. E aí, velho, se a gente pegar esses 6 de dólares, o Inter só tem 80% do Vitão. Isso dá 4.800 de euros, perdão. 4.800 de euros, tá? Isso é nada pelo Vitão, principalmente levando em consideração que o Inter ganhou 10 do Betis agora na última janela, que ele quase saiu. Então, assim, eu já falei para vocês num outro conteúdo, né? Tanto da saída do Wesley quanto da saída do Vitão. Eu não me surpreenderia que o Inter acabasse vendendo outro jogador, de repente até um guri da base, para manter nesse período ainda de 6 meses até chegar ao final do ano, porque daí a janela as coisas mudam mesmo, né? E precisa atingir aqueles 160 milhões de reais. Segura o Wesley, segura o Vitão, de repente vendendo, sei lá, um Gustavo Prado, vendendo um Luiz Otávio, vendendo alguém da base, vendendo um Antony, talvez, e entregando lá no final do ano. Mas nessas questões de sondagem, posso garantir para vocês que até o momento a proposta que veio do Porto, que eu já disse, é a irrisória. É a principal e irrisória, né? Comparado aí com o que o Inter pode pegar ou espera pegar pelo zagueiro. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Quarta-feira, dá pra dar uma secadinha nos caras, sabe como? Comendo um pastelzinho da hora do pastel. Tenho certeza que na tua cidade tem um delivery da hora do pastel, porque é a maior rede de fast food de pastéis do Brasil. Tá? E entre as principais do mundo. Cara, pastel crocante, recheio, absurdo, é bom demais. Então tu tem que ir lá comprar e aproveitar, inclusive, o cupom Grenal10 para ganhar um descontinho no teu pedido. Valeu? Tamo junto, gente. Forte abraço. Tchau.